Bom dia, são 8 horas, sexta-feira, 4 de fevereiro. Veja no Economia e Política de hoje. Empresas que vendem aparelhos eletrônicos vão ter que recolher baterias e pilhas para repassar aos fabricantes. Promotoria de Justiça intensifica a fiscalização nas escolas e lembra, reter ou negar documentos de alunos inadimplentes é crime. Número de títulos protestados no país continua alto. Esses e outros assuntos você confere agora no Economia e Política. O número de títulos protestados no ano passado diminuiu 18% em relação a 98. Mesmo assim, o índice continua muito alto. Em todo o país, foram 6.401.000 títulos protestados. Para dar mais detalhes, está aqui o diretor regional do Serviço de Segurança ao Crédito e Informações, Luiz Virgílio Fernandes. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom, foram 6 milhões, quer dizer, é um número ainda muito alto, né? Apesar dessa redução de 18%. 18,8% é uma redução assim bastante grande. Mas se a gente levar em consideração dos últimos 5 anos, no período de 1994, foram 1.900.000 títulos protestados. Então esse número quase que triplicou, mais do que triplicou, em relação àquele período. Então é preocupante devido à situação econômica do país que ainda não está totalmente instável. Quer dizer, esse número está muito elevado em relação a patamares anteriores. Dividindo aí pessoas físicas e jurídicas, como é que está aí? Olha, a pessoa física ela acarreta mais ou menos 30% da relação desses títulos protestados, né? Aliás, quem reduziu mais o percentual foram justamente as pessoas físicas. As empresas, as pessoas jurídicas têm se mantido no seu patamar. Bom, e por região aí? Olha, nós temos aí, se a gente colocar o Nordeste, tá? Hoje ele tem uma participação de 15%. Tá? Um pouco elevada, então isso representou 966.000 títulos protestados. Mas se a gente colocar de 1994 para cá, esse percentual era de 20%. Então, apesar de ter triplicado a nível nacional, o Nordeste tem uma situação muito favorável. Apenas duplicou esse número em relação até o próprio PIB do Nordeste, que tem crescido, dados estimados dos últimos anos, que tem crescido a participação nele a nível nacional. Bom, quando é que a dívida chega a ser protestada? Na realidade o protesto ele funciona como uma forma de você oficializar o inadimplente. É um órgão oficial em que você dá entrada numa dívida, numa duplicata mercantil, eventualmente num cheque ou uma nota promissória, em que você torna público o inadimplente. É uma forma que o credor tem hoje de se prever do inadimplente, uma forma de que não ocorra isso mais. Mas ele já passou por aquelas outras fases da inadimplência, de SPC? Na realidade, veja, o inadimplente ele começa a atrasar os seus títulos, começa a dar problemas, quer dizer, por final ele acaba sendo protestado. O protesto, então, ele vai funcionar uma forma assim de pressionar. Após isso, entram também os órgãos de informações comerciais também, onde se abastecem de todas essas informações e repassam. Você pode hoje, livremente, num cartório, obter uma certidão de qualquer pessoa ou empresa. Mas você não tem condições até financeiras e rápidas de colher tudo isso ao mesmo tempo. Aí entram as informações de banco de dados. E essa redução aí de 18%, ela aconteceu porque as pessoas passaram a se endividar menos ou por resgatar esses títulos? O número de títulos resgatados passou a ser maior. Então houve um crescimento a nível de cancelamentos de protestos. Quer dizer, isso também é um dado importante. Quer dizer, não é que reduziu a inadimplência, né? Então as pessoas estão recuperando mais o seu crédito. Então eles estão honrando mais em dia os seus compromissos. E 2000, como é que começou aí? Olha, 2000 a gente tem boas perspectivas. Então se a gente vamos falar um pouco mais em Nordeste, principalmente aqui no estado, na Bahia, a gente tem boas perspectivas, principalmente pelo número de investimentos que estão vindo a nível de estado. Então, se você pegar todos esses dados, quer dizer, a inadimplência, apesar de ter dobrado nos últimos 5 anos a nível de protestos, mas você tem um PIB crescendo e a situação nacional é totalmente diferente do que acontece aqui, então a gente está muito otimista com relação a isso daí. Quer dizer, é uma tendência, é o futuro, ter que partir em investimentos a nível de Nordeste. Então tem que se vir para cá, porque antigamente não existia um mercado, existia só um mercado, um pequeno mercado consumidor.
Hoje não, esse mercado daqui já requer fábricas, já requer investimentos para que possa investir e produzir para o próprio local. E no mercado baiano, como é que estão esses índices de inadimplência? Olha, a gente não tem números separados a nível de estados, temos ele regional. Mas pelo que nós temos através dos nossos próprios negócios, que nós temos a Equifax aqui no Brasil, tem se tornado muito otimista, né? A Bahia, no último ano, ela conseguiu diminuir bastante. A gente teve bastante dificuldade nos últimos 2, 3 anos, mas 99 foi um número assim bem gratificante para a gente, a nível de crescimento, né? E até redução a nível de inadimplência. E as empresas também estão mais rigorosas na concessão do crédito? Estão e não estão, né? Alguns ainda têm um certo desleixo nesse sentido. Quer dizer, o conselho que a gente deixa é que não deixem de olhar o crédito das pessoas, das empresas. Quer dizer, é uma prática comum no mercado, é uma forma de você se defender o teu negócio. Acho que você precisa vender e receber. Você vender e não receber, não existe forma mágica para você fazer o teu negócio andar direitinho. Como é que o lojista ele pode evitar, eu não digo nem às vezes a pessoa inadimplente, que às vezes atrasou uma prestação por uma dificuldade, mas o caloteiro mesmo? Ok. A gente tem que entender o seguinte, o inadimplente, aquela pessoa que passa por dificuldade, ele requer e merece posteriormente crédito, ele tem que ter oportunidade de restabelecer o seu crédito. Agora, lógico, os lojistas, os empresários, eles têm diversas formas de ser prevenido isso daí. Existem empresas de banco de dados que dão informações, centralizam informações. E detalhe, muitas vezes não é só nem informações negativas. Banco de dados que fornecem informações positivas. Não procure só saber o quanto ele deve. Procure saber o grau de endividamento que ele tem. O potencial de compra que ele tem. Quer dizer, esse é o ideal. Mesmo que ele tenha uma dívida, ele pode ser um ótimo comprador e ele não está sabendo. Durante a vida inteira, né? Durante a vida inteira. Talvez não seja um protesto ou um cheque que vai limitar ou vai negar o crédito dele. Quer dizer, se você conhecer um pouco mais a saúde financeira da empresa, a movimentação que ela tem, você pode fazer bons negócios com aquele inadimplente. Agora, muitas vezes até o cliente não tem nada à consta e eu já vi essa cena, inclusive ontem, de uma pessoa, um rapaz estava comprando e a loja recusou o crédito porque o cheque, a conta corrente tinha pouco tempo. É uma orientação que se dá também às lojas nesse sentido? Olha, foge um pouco assim da nossa opinião, porque existem algumas argumentações, algumas concessões que o comércio faz, que aquele tá problema. São critérios pessoais, são critérios pessoais, particulares da loja. Dados estatísticos, a probabilidade de alguém que acabou de abrir uma conta corrente passar um cheque sem fundos é muito maior do que aquele que tem um ano de conta corrente. Ou então após 60 cheques emitidos, quer dizer, infelizmente, ou como é que a gente pode... São formas que o comércio coloca para que ele possa se proteger. Pela prática do dia a dia. Pela prática do dia a dia. Quer dizer, é comum passar cheque sem fundo. E às vezes até um bom pagador acaba sendo... esse é o lado. Quer dizer, por causa de alguns, todos acabam pagando por isso. Quer dizer, é difícil. Você não conhece a pessoa que está na sua frente passando um cheque, não é a apresentação dela, não é o fato dela estar bem vestida que garante que ela vai cumprir o compromisso dela. Ou até mal vestida também, ou até né? mal vestida, porque às vezes ela está bem vestida, não, esse paga bem. Isso não quer dizer nada. Não, isso engana é muito. Tá certo, muito obrigada pelas dicas aqui, Luiz. Um bom dia para você. Bom dia a todos. Olá, 9, canal 2, uma Deb.